Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de análise de projetos de sistemas. Hoje a gente vai dar uma quebrada um pouquinho na UML, até porque a gente já viu bastante coisa, tá? É, então, a gente tem que também falar um pouquinho sobre gestão de projetos, até porque a disciplina nossa é análise de projetos de sistemas, né? Fala sobre projetos também. É, Bom, esse aqui é um slide que eu peguei no professor, tá? Eu achei o slide bem completo. Dá para explicar bastante. Isso aqui é o contato do professor, né, que é o Armando Levi. Qualquer dúvida, eu vou começar a explicar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem parar aí para falar. Vocês querem comentar alguma coisa antes de a gente começar? Hein? Então tá. Beleza. Qualquer coisa, vocês podem me chamar aqui, tá, gente? Bom, vamos começar com os conceitos, né? Então, a gente fala que, a gente coloca que as organizações, né, não são empresas, mas qualquer organização, elas precisam de ter planos, né, programas e trabalhar com projetos, tá? É, e a gente vai detalhar a diferença entre eles aqui, tá? Então, elas movem-se, né, ao futuro planejando, programando, executando, tá? É, então, depois que a gente planeja o programa, a execução do projeto, né, é a atividade decisiva que vai fazer a empresa tocar. Então, a gente pega a escola nossa, por exemplo, vocês estão no segundo ano. Então, a gente começa o ano no segundo e vocês terminam indo para o terceiro ano, certo? Então, é uma coisa assim, temporária, tem um fim definido e tem um objetivo a ser alcançado, tá? É, a gente estuda a gestão de projetos para poder entender a ideia e viabilizar a execução dos projetos, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender o que é um plano. Um plano, gente, é um planejamento, assim, a longo prazo, de alto nível, tudo mais, tá? Então a gente tem aqui planos corporativos, plano governamental e plano organizacional, tá? É o resultado, né, de avaliação de mercado, avaliação das forças, das fraquezas. A gente faz aquela análise SWOT, né? Proposta de posicionamento estratégico, assim por diante, tá? A gente tem visto ultimamente muito desse plano governamental aqui, tá? A gente está em plena época de eleição. E de vez em quando a gente ouve um candidato falando assim, ó, conheço meu plano de governo, né? O que é o plano de governo? É o que ele vai fazer, se ele vai investir na área de saúde, na educação, na segurança, no transporte, né? Na estrutura, desenvolvimento da economia. Então, o plano é isso aí, é você pegar e fazer um... O que ele vai fazer em 4 anos, né? Por exemplo. Isso que é o tempo que ele tem para poder... É o tempo de mandato dele. Então, o plano é isso, é você definir a longo prazo as coisas que que a organização vai fazer, tá? Você tem alguma dúvida por enquanto? Não, né? Então, vamos prosseguir. Então, gente, programa é um grupo, né, ou família ou conjunto de projetos. São vários projetos, tá? Por pertencerem ao mesmo conjunto de atividades, a administração de conjuntos de projetos é melhor conduzida em programas, tá? Então, a gente pega aqui um exemplo de um programa espacial da NASA, tá? Isso aqui é uma foto, parece ser uma foto bem mais antiga, mas a gente vê que as notícias mais recentes é que eles têm como projeto de lançar uma missão tripulada para Marte. E isso é feito com a SpaceX, né? Aquela empresa do Elon Musk. Então vai ser um programa em conjunto, né? Então, o programa praticamente é uma coleção de projetos, né? Então, os projetos de um programa, eles podem desenvolver ou paralelamente, né? Ou seja, vários projetos ao mesmo tempo, ou então sequencialmente. A gente tem que esperar um projeto terminar para outro começar, né?
A gente tem exemplo aqui, programa espacial, tem programa industrial, tem vários tipos de programas, tá? Bom, por fim, o que é um projeto? Ele é um empreendimento que ele é único e não repetitivo. A duração dele é determinada, né? Então, a gente, tipo assim, o projeto ele é uma coisa que ele vai acabar, ele não é uma coisa que vai ficar toda a vida, tá? E finalizando o projeto, a gente tem um serviço ou um produto, né? Um sistema, algo gerado. Então, o projeto você não vai fazer um projeto para nada. Ele sempre vai gerar um resultado, uma saída, tá? Então, ele precisa de aplicar recursos, né? Então, a gente precisa de recursos para cumprir objetivos pré-estabelecidos, tá? Então, o resultado esperado do processo para obtenção, ele precisa de uma gerência efetiva. E aqui a gente tem o livro do PMBOK, né? É o Project Management Book, né? Que é o livro, né? Da PMI, né? Que é uma organização que dá certificado em gestão de projetos e tudo mais, tá? Depois vocês podem conhecer o site deles aqui. Tranquilo até agora, pessoal? Bom, características de um projeto. Ele tem um objetivo singular, ou seja, objetivo único, né? Você não pode ter um projeto com várias coisas, querendo fazer várias coisas, até porque cada objetivo vai ser um projeto diferente. Então, a atividade dele é uma atividade finita, gente. Estou rindo aqui porque minha cachorrinha passa uma pessoa lá na rua, ela começa a latir. Enfim, atividade finita, né? Então, é um projeto que ele não vai ficar toda a vida, né? Ele tem uma data certa, um passo certo a ser cumprido, onde a gente considera ele terminado, tá? É, ele é feito para um cliente ou para um usuário, né? Os recursos deles não são ilimitados, né? Então, a gente tem que moderar, né? Para você não gastar mais do que você vai precisar depois. Ou faltar, né? Enfim. Nos projetos a gente trabalha com várias incertezas, apesar que a gente tem coisas que a gente pode fazer para poder diminuir essas incertezas, tá? E caso alguma coisa dessa venha acontecer, você tem algo para poder contornar. E tem que ter uma administração específica para o projeto, tá? Tem que ter uma gerência, tem que ter um gerente de projetos para poder tocar esses projetos. Os projetos eles podem ser simples ou podem ser complexos, tá? Então, a gente tem aqui pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Então, dependendo da pesquisa, né? A vacina do Covid, por exemplo. É um projeto que é uma corrida quanto tempo, né? Quanto mais tempo a gente está aí sem vacina, mais a gente vai ficar nesse confinamento aí. Apesar que para algumas pessoas não existe confinamento mais, né? Mas, gente, tem casos aí de gente morrendo ainda de Covid. Então, enfim, né? Não descuidem. Bom, instalação e operação de novos equipamentos, né? Desenvolvimento de software em geral, não só educacional, tá? Não à toa que a gente está estudando essa disciplina no nosso curso, né? Então, ramo de construção em geral, fábrica, prédio, aeroporto, qualquer coisa que for construída, é feito um projeto antes, né? Não vão simplesmente chegar e construir o prédio do nada. Tem que ter um projeto antes, tá? Manutenção de grande porte e até as férias da gente, você faz um projeto antes, né? Para compra passagem, coloca a data de volta, a ida de volta, arruma um hotel, um lugar para você ficar. Então, para tudo tem um projeto. E lógico que as férias acabam também, né? Enfim. Então, a gestão de projetos, né, que é a disciplina que a gente usa para poder fazer a administração dos projetos, tá?
É um ramo da ciência de administração que ela trata do planejamento, né, e controle dos projetos. Essa gerência de projetos seria um processo de planejamento, análise, controle de tarefas, prazos e recursos de um projeto, tá? Então, isso aqui vai envolver planejamento, né? Análise do que tem que ser feito, controle do que tem que ser feito, né? Os prazos a serem cumpridos e o que a gente vai precisar para que esse projeto seja feito, tá? Num projeto de software, a gente vai precisar do computador e de gente que sabe programar, né? Então, basicamente, aqui seriam recursos humanos, né? Dispositivos que aguentem, né? E assim por diante, tá? Bom, também envolve a comunicação dos progressos, né? Coisas que já estão adiantadas no projeto, nos progressos, no projeto, né? E resultados alcançados, né? Staff ou alta administração. Esses projetos aqui, gente, a gente estudou lá o ciclo de desenvolvimento de software lá no comecinho do ano, eles são bem parecidos, tá? Até porque eles são tipos de projetos também. Só que aqueles projetos lá, eles são projetos voltados para software, tá? E, e esses aqui, a gente é um projeto que a gente estuda de uma maneira bem geral mesmo, tá? Conhecimentos, né? O- Quais são os conhecimentos que a gente precisa de ter para poder fazer a gestão, né? Gestão de conhecimento, que é uma área de uma disciplina também muito importante, juntamente com a gestão de pessoas, tá? É, então, ela envolve, né? Ferramentas técnicas específicas, métodos quantitativos, práticas administrativas, né? São coisas que a gente vai precisar para poder desenvolver o projeto. Estruturas organizacionais, né? Então a gente tem que ter teoria e funcionamento das organizações, relação à organização, execução e controle de trabalho, tá? Comportamento organizacional. Aí a gente tem a parte do indivíduo, né? O cara lá que está trabalhando no projeto, um grupo e a instituição, né? Que é uma coisa maior, tá? E aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui da gestão de pessoas, que é uma habilidade que um bom gestor de projetos ele tem que ter. Até porque o indivíduo, né, ele pode ter, o cara, a mãe dele pode ter morrido, por exemplo, como é que ele vai trabalhar no dia, entendeu? Então, um cara que é gestor de projetos sabe que esse cara não vai render, então já dispensa ele. Ou chega um cara lá com o olho todo melequento lá, o cara tá com conjuntivite. Se essa conjuntivite espalha, a equipe toda dele tá comprometida. Então, né, o cara ele tem que saber gerenciar essas variáveis aqui que a gente sabe como é difícil trabalhar com pessoas, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade, né? O gestor de pessoas é uma disciplina bastante importante para quem é um gestor de projetos, né? Trabalhar com grupo, trabalhar com motivação, saber focar, né? Fazer com que o grupo esteja unido, tá? Você sabe como é que trabalha em grupo, é difícil, né, gente? Sempre vai ter um que não faz, vai ter um que só copia, ou vai ter um que não sabe nem que dia que é a apresentação, enfim, né? Então, quando a gente faz trabalho em grupo, é basicamente aqui o que a gente faz no mercado de trabalho, tá? Como se fosse uma amostra. Bom, por que a gente estuda essa gestão de projetos, tá? As organizações, né? Elas estão propensas a várias coisas, ainda mais no mundo que a gente está hoje, que as coisas mudam muito rápido, né? Então, um dos motivos é a globalização dos negócios, né? Operações de projetos, fusão de empresas, né? Você pega aí, por exemplo, a Casas Bahia e Ponto Frio hoje está gerenciado por uma empresa só, tá? Então, as políticas de uma é diferente da de outra, mas hoje você vai no Ponto Frio, numa Casa Bahia, o preço dos produtos são os mesmos, a forma de pagamento mesmo, até o sistema é o mesmo, né? Então, hoje é muito cobrado os focos no resultado, né? Foco na redução do prazo de entrega, pressão por controle e transparência, né?
Transparência é não fazer as coisas debaixo dos panos, né? Você ter igual hoje, por exemplo, você pega lá um candidato, ele tem um portal de transparência, quanto que ele está gastando a campanha dele e tudo mais, né? Expectativa de comunicação real time, né? Então, o cara que é cliente lá que comprou o projeto, ele sabe, ele pode olhar para o projeto e saber qual pé que ele tá, onde que ele tá, né? Enfim, é isso. Pessoal, tá tranquilo por enquanto? Eu tô muito rápido. Vocês querem fazer alguma pergunta? Podem falar, pessoal. Mandar no chat. Pera aí. Ah, tá. Não tá aparecendo as notificações do chat pra mim não, viu? É estranho. Não tá aparecendo. Enfim. Bom, vamos lá, né? Responsabilidade do gestor de projetos, né? Ou gerente de projetos, tanto faz. Ele tem que ter responsabilidade, né? Então, é o cara que ele tem que coordenar, integrar as atividades de múltiplas linhas funcionais. Então, você sabe que um projeto a gente nunca tem uma coisa só. A gente tem várias coisas trabalhando, então ele tem que saber integrar direitinho e deixar para que todos andem, né, no mesmo desenvolvimento, para não ter atraso e tudo mais, tá? Autoridade. Essa autoridade aqui, gente, não é autoridade ser grosso ou ser mandão, algo desse tipo, não, tá? Significa poder de negociação. O cara que ele é um bom gestor de projetos tem que saber conversar com as pessoas. Então, por exemplo, tal pessoa está precisando de resolver tal coisa pessoal. Você sabe que o cara não vai conseguir render se ele tiver com aquilo na cabeça, né? Então, ele bota uma outra pessoa no lugar, troca turno e tem que ter essas coisas mesmo, tá? Então, a gente pega aqui, por exemplo, nas habilidades, comunicação interpessoal, ou seja, ele tem que saber conversar com as pessoas. É diferente de um cara ser autoritário e ser grosso, né? Tem que ter uma comunicação, saber conversar com as pessoas. Deixa eu ver aqui. Ah, não, pessoal, esquenta a cabeça com presença não, tá? Enfim. Então ele tem que ter familiaridade com as atividades da linha e conhecimento de tecnologia, né? Então, por exemplo, se o cara que ele está fazendo um projeto de software, está desenvolvendo software, tem que passar para a área de análise de requisitos, de desenvolvimento de projetos, tem que fazer implementação, depois tem que fazer teste, depois tem que ver com o cliente se está satisfeito, depois tem que colocar o sistema em homologação. Então, se o cara não tiver conhecimento, né, que a gente vê aí, muitas empresas aí colocam pessoas que não têm a formação específica ou formação suficiente, simplesmente porque é amigo do cara, ou então é parente do cara, isso não dá certo, né? Porque a pessoa tem que ter familiaridade. Pelo menos você pega, por exemplo, um cara que vai ser gerente de projeto para construir um prédio, eu construir um hospital, e o cara não sabe nada de engenharia, não dá, tá? Então ele tem que estar alinhado, o gestor de projetos tem que estar alinhado com, não precisa ser, ele tem que ter familiaridade, né? Ele tem que saber pelo menos o básico, né? Para poder conseguir fazer que aquele projeto vá para frente, né? Então, olha, ele tem que manter o equilíbrio entre funções técnicas e gerenciais. O que é o equilíbrio entre funções técnicas e gerenciais? A função técnica, quem faz é a área operacional, é o cara que está lá na linha, o peãozinho lá, que está lá trabalhando mesmo, né? Não que os outros também não estejam, mas é o cara lá que trabalha mais com a mão na massa mesmo, né? E o gerente. Então, o gerente ele tem uma visão que o cara da operação não tem, que é uma visão geral do processo todo. Da mesma forma, o cara que é operador, ele tem uma função técnica que ele consegue visualizar melhor o trabalho do que o gerente. Então, ele tem que fazer essa ponte, né? O gerente, por exemplo, tem que fazer essa ponte entre os gerentes e os trabalhadores da área técnica, tá?
Então, a gente sabe que um projeto tem muito risco, né? Então, ele tem que gerenciar esses riscos, né? Enfrentá-los, criar planos de contingência para poder fazer com que o projeto continue, mesmo com os problemas. Então, por exemplo, a gente está numa empresa lá que gerencia software e cai a internet. E aí, o que você faz? Então, o cara vai ter que arrumar outra forma de fazer. Ou a energia do lugar cai. Como é que você trabalha desenvolvendo software sem energia? Ah, ele vai, pega e arruma um no break, ou arruma um gerador de energia, tá? Então, são coisas que tem que ser, que o cara tem que preocupar, né? E sobreviver às restrições organizacionais, pode ser política da empresa, pode ser de várias coisas, tá? Enfim. Então, aqui tem alguns desafios, né, que o gestor de projetos ele tem que enfrentar, né? Ambientes organizacionais mais complexos, necessidades críticas profissionais com habilidades interpessoais. Hoje a gente vê muitas pessoas, principalmente na área de TI, né? Porque a área de TI é mais focada para computador. Mas a pessoa não sabe conversar, né, direito. Então você pega um cara de suporte que é grosso, que não sabe entender direito qual que é a dificuldade que tal cliente está tendo, né? Isso é errado, gente, porque a gente que é da área de TI, a gente trabalha com as pessoas, não com computadores. Isso é meio equivocado, né? Do cara que ele é da TI é o cara do computador. Na verdade, é o cara da pessoa. O computador é uma ferramenta que a gente vai fazer para trabalhar com as pessoas, né? Então, é, tem que saber ter essas boas habilidades assim, de relacionamento pessoal, né? Crescimento do número de projetos multinacionais, aí vem as barreiras de língua, né? O cara vai precisar de viajar, tem que ter passaporte, ah, enfim, né? Várias coisas. O cara tem que tomar 30 vacinas para entrar na Índia, por exemplo, tá? Enfim. Diferenças culturais, né, que afetam o desenvolvimento dos projetos. Então, sei lá, você pega um lugar X que eles têm 3 folgas por semana e aqui a gente tem 2, né? Então tem que entregar o projeto até certo prazo. Então tem essas diferenças culturais, né? Dependência de tecnologia. Então isso aqui é uma realidade cada vez mais, não precisa nem ficar prolongando nisso, né? E demanda por controle, tá? Bom, aí quando que aqui só uma introduçãozinha mesmo, quando que a gestão de projetos foi introduzida na sua empresa? Aqui fala aqui que mais de um terço adotou a partir do ano 2000. Gestão de projetos aqui não é só para TI, né? Então tem outras áreas, tipo marketing, finanças, são pessoas que estão usando, tá? Apesar de TI, ou seja, a matéria que a gente está estudando, que é o curso de informática, né? É a área que mais necessita assim, de gestão de projetos, até porque para desenvolver o software a gente tem que ter coisas bem definidas, tá? A gente tem que ter entregas, tem que ter testes, tem várias coisas. Não é só desenvolver de software, tá, gente? Porque TI não é só software, né? Tem N coisas, tá? Bom, só para falar que já faltam só 10 minutos, mas a gente vai tocando aqui. Quando faltar uns dois, aí eu paro para a gente discutir, se tiver alguma dúvida, né? Enfim. Apoio à decisão, né? Então, gente, a gestão de projetos ela é importante para qualquer tomada de decisão, tá? É uma ferramenta muito bacana. Por quê? A gente consegue visualizar o projeto em todas as etapas, né? Então a gente consegue prever gargalos e eventuais problemas. Gente, gargalo, pensa no gargalo da garrafa, né? A garrafa é gigante, assim, gordinha, e aquela boquinha dela pequena. E o conteúdo da garrafa tem que passar todo por ali, tá? Por isso que a gente usa esse exemplo de gargalo. A gente pega um trânsito, por exemplo, onde a gente tem 3 faixas de carro liberadas, e depois essas 3 faixas viram uma só, vai congestionar o trânsito. Por quê? Porque
aquela parte que vira uma face só vai ser o gargalo, tá? Então, quando a gente tem um projeto, a gente tem, por exemplo, uma etapa do projeto, né, uma tarefa em específico, que ela vai demorar muito tempo. Então, essa é o gargalo do projeto, tá? É isso. Então, a gente prevê os gargalos e talvez problemas que podem ser causados, tá? Bom, com esses gargalos em vista, né, em mente, a gente consegue fazer rotas alternativas. Por exemplo, então a gente tem que fazer essa tarefa aqui, vamos fazer outros em paralelo. Ou vamos fazer só algumas etapas, depois a gente volta nela. Então, tem várias coisas que a gente pode ser feitas, tá? Cria as condições para a gestão financeira do projeto, né? Então, saber quanto vai gastar, quanto vai faturar depois, tudo mais, tá? Bom, ciclo de vida do projeto é criação, design, né, desenho, projeto do projeto mesmo, execução do projeto e operação, tá? Na fase de criação, a gente define a determinação das necessidades. Para que a gente está fazendo esse projeto? É para suprir que área? É para fazer o quê? Para desenvolver um produto? É para desenvolver um serviço? Para que a gente está fazendo esse projeto? A gente determina as necessidades, né? Depois, determina as características principais do produto ou serviço a ser criado. Esse produto que eu vou desenvolver, ele precisa de ter o quê? Né? Ou então esse software que eu vou criar, o que ele precisa de ter? Né? Ele vai ser o quê? Um ambiente mobile? Ele vai ser para computador? Para que eu estou fazendo isso? Qual que é a característica desse produto ou software que eu vou fazer? Né? E estudo de viabilidade, né? Viabilidade é saber se é possível fazer, viável, né? A viabilidade técnica, eu tenho gente suficiente que entende disso aqui, eu tenho as ferramentas necessárias, eu tenho espaço necessário. Ou viabilidade econômica, eu tenho dinheiro para fazer isso, e assim por diante, tá? Então, essa parte do desenho, a gente especifica detalhadamente o produto ou serviço, né? Define a estrutura organizacional, no caso, que vai desenvolver o projeto, e aí a gente faz o plano, tá? Que é a atividade de apoio à decisão. Aí tem aqui a estrutura de decomposição de tarefas, né? Que a gente vai pegar as tarefas e dividir elas em várias, né? A gente tem aqui a sequência física de execução. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa que eu dependo de outra para ser feita. Então, eu vou definir uma sequência. Eu faço uma, depois eu faço outra, né? Recursos alocados para cada tarefa. Então, quais são as áreas, quais são os recursos humanos que eu vou precisar de usar para poder ser responsável por cada tarefa, né? Plano de custos, o que vai ser gasto, quanto que vai ser gasto, né? Política de acompanhamento, né? Recebimento, controle. Especificações para instalação e operação, tá? Bom, execução. Depois que a gente fez aquelas outras partes, a gente começa a desenvolver o projeto, né? Então a gente tem que pensar, primeiro, como vai ser a implementação desse projeto, tá? A gente tem que fazer o acompanhamento periódico para saber como que está o pé desse projeto, se ele está sendo desenvolvido certinho, se tem alguma coisa em atraso, se precisa de mais recursos. Tem outras coisas que a gente pode pensar nesse acompanhamento aqui. E um plano de testes, né? Então, ó, o plano de teste ele permite avaliar se o projeto desenvolvido ele vai atender os requisitos iniciais do cliente, tá? Isso aqui, gente, em software é tudo, né? A gente pega lá a fase de testes, a gente testa o software que a gente está desenvolvendo e vê se o cliente vai ficar satisfeito, tá? Por fim, a gente tem a operação, né? Que a gente entrega o projeto pronto, ele deixa de ser projeto e passa a ser uma atividade operacional. A gente fala que o projeto ele tem fim, né? Então, neste momento, as atividades de conclusão do projeto são controle e comissionamento. A gente faz testes, treinamento do usuário e recebimento, né? Bom, vamos falar um pouco da EDT. É uma ferramenta para divisão das tarefas, né? Então, a gente definir os pacotes de trabalho, identificar as atividades que estão
envolvidos com esse pacote de trabalho, designar quais são os responsáveis pela execução de cada atividade e alocar os recursos, sejam eles recursos humanos, recursos de equipamento, etc. Desenvolver estimativas de tempo para cada pacote e atividade. Então, são estimativas, não datas, assim, certeiras mesmo não, tá? E apropriar os custos necessários para cada tarefa. Bom, aí tem a parte do DDT tem um detalhamento, né? Que é feito até em certo nível para que os pacotes de trabalho associados não possuam custo significativo em relação ao custo total do projeto, tá? Então, muitos projetos se atrasam e geram custo a mais por conta de falta de detalhamento, né? Quanto mais detalhado o projeto, mais inflexível ele se torna, né? É impraticável que a gente queira controlar todos os pequenos detalhes de um projeto. A gente faz só o, o macro mesmo, né? Então, o nível de detalhamento deve ser igual ao controle que será exercido. É muito mais fácil a gente fazer um planejamento que considere todos os detalhes do projeto que conseguir exercer controle na fase de execução. Ou seja, se vai ter algum problema em certa época, é mais fácil a gente poder identificar ele antes da gente começar a fazer do que a gente fazer ele na fase de execução. Senão a gente vai parar a execução por conta desse problema, tá? Só falar dos pontos de controle, que são, a gente costuma falar milestones ou pedrinhas, né? Que são eventos que a gente permite avaliar a execução de tal tarefa, ou então tal parte, né? Então, são tarefas, atividades, a gente só verifica se tá tudo ok, enfim. São ocorrências no ponto de tempo que caracteriza o início e o término de uma ou mais atividades. Bom, falta 1 minuto e meio só. Eu não vou prolongar mais, tem mais coisas ainda para a gente falar nesse slide. Eu vou deixar esse tempo para vocês fazerem perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa aula? Então, fiquem à vontade aí, se vocês querem falar, se vocês acharam, o que vocês acharam, se vocês gostaram. Enfim, o que vocês acham? Tiveram alguma dúvida? Tranquilo, né? Então tá bom. Eu vou. A aula vai finalizar daqui a 1 minuto. Então é isso. Até sexta-feira que vem, né? Bom fim de semana para vocês e nos vemos por WhatsApp ou então vou passar essa aula daqui a pouco, né? Lá no Moodle ou pelo fórum, tá bom? É isso. Abraço. Tchau, tchau.